Boa noite, professor Luizinho. Vamos com as perguntas, então, da imprensa de Brusque e da região. Primeira pergunta, João Vitor Roberes, de Jornal Município. O Brusque ainda não ganhou como visitante nesta Série B. 5 empates e 6 derrotas. E não vence há 15 jogos como visitante na temporada. A que se deve este desempenho como visitante, se o problema central, quem vem sendo apontado, é não ter o Augusto Bauer nos jogos, entre aspas, em casa? Boa noite. A pergunta ela é pertinente, né, sobre o resultado final, né? Mas o Brusque esse ano não jogou em casa, né? Então vai se criando tabus em relação à caminhada, né? A gente tem que ter um discernimento em relação ao que foi construído hoje, ou a tentativa de poder vencer o jogo. O primeiro gol totalmente atípico em relação à construção do adversário, de tentar nos envolver, né? E o segundo gol numa bola parada. Claro que a gente quer vencer, tem a dúvida, mas a forma que a gente tomou o primeiro gol, e a forma de construir o jogo, foi muito mais difícil em relação a esse primeiro gol, né? A gente tem atletas novos que chegaram, né? Essa questão do último passe, do último lance, é muito importante na construção, a qualidade de uma melhor escolha. E hoje a gente sofreu isso justamente no momento importante do jogo. Até então a gente vinha fazendo um jogo defensivo com qualidade, né? Enfim, é lamentar a derrota, né, e procurar projetar o próximo jogo contra o Curitiba. Cláudio Santos, Rádio Cidade. Qual foi a estratégia pretendida com o Tavares jogando como se fosse um lateral e o Roney, que é lateral, jogando mais centralizado? A característica do Tavares, né, e foi assim diante do jogo contra o Ceará, que a gente venceu em casa, né, com o Tavares trabalhando como um ala, né, uma característica muito próxima do pivô, e por isso a escolha dele, né. O Roney por dentro de um tripé de marcação, né, para poder... É um jogador com a intensidade muito alta em relação aos ajustes da marcação, né. Essa foi a escolha, uma característica diferente do que a gente vinha trabalhando, né. Claro que a saída dele, em cima do resultado, de ter um jogador um pouco mais próximo do Mocelin e do Queiroz, um jogador que pudesse também trabalhar de costas entre linhas, né? E aí a escolha do Madison, né? Não funcionou hoje em relação ao resultado final, né? Os números, a questão da posse, a gente trabalhou bem, né? Tá faltando justamente isso, melhorar o último passe, uma melhor definição e obviamente que todo resultado negativo passa pelo treinador a responsabilidade, né? Mas também de ter, como eu falei, o discernimento e o equilíbrio de poder entender bem, né, uma derrota para a gente poder melhorar. Mais uma pergunta do Cláudio Santos. Você teme por uma demissão em caso de uma derrota para o Curitiba? É uma decisão que passa muito pela diretoria, né? Como eu falei, o discernimento do trabalho, né, da construção das ideias. Eu estou me sentindo em casa em relação ao clube, ao contato diário com os atletas, com a diretoria. Todo treinador, ele é um sobrevivente do futebol, a verdade é essa, né? Vive só do resultado. A leitura do jogo, de uma construção, de criar um padrão, isso são poucos clubes que se mantêm nessa linha, né? Não tenho medo nenhum de demissão, muito pelo contrário. Sei muito bem o que a gente vem trabalhando, a característica das peças, os jogadores que chegaram, da forma que a gente vai montar, e todo esse equilíbrio, né, em prol de um resultado mais favorável, né? Claro que hoje é uma derrota,
que obviamente a gente queria poder voltar a vencer, né, para colocar literalmente fogo no parquinho, e os resultados de todo mundo que está ali embaixo também foram de derrotas, né? Como eu falei, ter equilíbrio nesse momento, entender a derrota, entender por que a gente vence os jogos e também entender por que perdeu, para poder sempre se corrigir. Claro que na derrota fica mais evidente, mas a gente já fez isso também quando venceu, né? O futebol, ele é um jogo que acontece muitos erros ao longo do jogo, e claro que essa cultura do futebol brasileiro, né, tudo é culpa do treinador, né? O resultado negativo é o treinador. Que a gente tem que entender que a gente trabalha diariamente. Eu vou dar um exemplo aqui literalmente de um professor. O professor, ele vai explicar a matéria, vai trabalhar ao longo da semana, e a execução tem que ser dos atletas, né? E não estou transferindo em nenhum momento para os atletas a entrega em relação ao jogo, a marcação, né? A gente não conseguiu vencer o segundo colocado da competição, né? E que vem trabalhando bem. Mas, como eu falei, vou repetir, a gente tem que se entender em cima da derrota para poder se corrigir. Luiz da Arena SC. Boa noite, professor. O que falta para o Brusque deixar o Z4? Eu acho que a gente vem, dentro desse padrão que eu falei, vem criando um suporte para poder fazer o jogo, né? A gente tem criado situações para poder vencer os jogos. São números que o torcedor não sabe, né? Mas o Brusque é o time que mais criou chances dentro da Série B até agora, né? E é literalmente o gol, né? De converter essas situações, né? De poder ser mais eficiente no ataque. Sob o meu comando, literalmente, eu vou abrir aspas aqui nos jogos em casa, a gente não tomou nenhum gol até agora, né? Em todos os jogos que a gente fez, e foram seis jogos, e agora a gente vai enfrentar um Curitiba, né? Um jogo, Curitiba também está próximo aí do Z4, então é um jogo importante, né? Trabalhar, organizar, corrigir para poder fazer um grande jogo e voltar a vencer. Mais uma do Luiz. Com as duas contratações, você está satisfeito com a parte ofensiva do elenco ou o setor ainda precisa ser reforçado? Não, é um trabalho constante de poder evoluir, né? Melhorar, criar situações, criar mecânicas de movimentação para a gente poder chegar melhor à frente, né? Óbvio que chegaram dois atletas, a gente vai esperar, né, a questão da documentação para poder colocar em atividade na hora que tiver à disposição, mas principalmente esse tempo até acontecer a estreia deles, de entender tudo que a gente vem trabalhando, né? O conteúdo que a gente colocou para esse grupo vai ser colocado também para esses atletas, e a gente também está atento ao mercado, né? De poder trazer mais peças. O clube está atento a isso. Ao longo da semana, pelo menos 2 nomes a gente tentou fechar e não conseguiu, né? Que tem as dificuldades burocráticas para poder finalizar um contrato, né? Mas o clube está atento a isso, a diretoria, a comissão técnica, né? Em cima desse setor, justamente para a gente poder ser um time muito mais agressivo na parte ofensiva. Obrigado, professor.